você vai mostrar que tem uma gama de conhecimento, né, suficiente para você intervir, né, de duas maneiras diferentes. Entenderam o que eu expliquei a vocês? Vocês conseguiram me entender bem? Ficou claro? Ficou Sim, assim. ficou sim. Então, vocês dediquem hoje e amanhã às questões objetivas. Na quarta, vocês comecem a pesquisar, a estudar sobre a redação. Se você conseguir terminar o simulado amanhã e se encontrar em condições de começar o estudo, tudo bem. E aí vocês podem me entregar até quinta-feira a redação. Por favor, mande em 2 fotos. Tá? E outra coisa, tentem tirar a foto não deitada, porque se você deita, faz a horizontal, eu tenho que baixar a imagem, aí eu perco aquele campo para escrever os comentários. Tá bom? Então, tentem mandar, porque eu consigo ampliar a imagem sem perder o campo dos comentários. Certo? Mandei a primeira foto, os 2 primeiros parágrafos, a segunda foto, os 2 últimos. Quem não conseguir, tá? Mande do jeito que conseguir. Aí eu me ajeito aqui. Qualquer dúvida, eu peço a vocês. Não mandem uma foto só, porque eu tive problemas que eu não consegui concluir a leitura da conclusão, porque a foto cortou as linhas finais. E aí eu não consegui concluir, eu não consegui avaliar. Então, observe a qualidade da imagem antes de enviar. Se cortou alguma coisa, direitinho, precisa observar isso. E lembrando, a redação ela precisa ter intertextualidade nos 3 primeiros parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, eu vou apresentar o tema com uma intertextualidade. Como eu posso apresentar o tema refugiados? Através de uma citação, através de um fato histórico, através de uma música. A gente tem uma música aí que canta, né, os refugiados. Essa música, eu não sei quem é o autor da música, vocês podem pesquisar, que fala que o meu país é a terra. É interessante iniciar o texto com essa música. Se você não tiver uma outra intertextualidade, você pode começar com um filme que aborde essa temática, uma série. Que apresenta um personagem, o tema assim, tem que introduzir como intertextualidade. Alguma dúvida? Tente introduzir como intertextualidade. Filme, livros, há livros falando sobre a questão dos refugiados, séries, fatos históricos, músicas, tá? Até o próprio significado da palavra refugiado, que vocês conseguirem, mas tem que ter intertextualidade no primeiro parágrafo. Depois você vai contextualizar o tema, né, em pleno século XXI, e vocês também irão apontar as causas do preconceito. O que colabora com a permanência, com a persistência do preconceito com relação aos refugiados. Então, é o que estimula esse preconceito, o que incentiva esse preconceito. Coloque as 2 causas. Se você conseguir, faça uma mini intervenção, ela não é obrigatória, mas ela dá um acabamento ao parágrafo. Segundo parágrafo, você vai reapresentar a causa 1, que você apontou na introdução, e vai discuti-la. Nessa discussão, você também vai apresentar a intertextualidade. Um resultado de uma pesquisa, uma estatística, uma situação concreta, o exemplo de um refugiado específico. Nós temos um ator aí global, né, que veio da Síria, que até ganhou a Dança dos Famosos no Domingão do Faustão, enfim. Nós temos vários exemplos aí de refugiados para nós citarmos. Então, vocês vão usar uma intertextualidade, lembrando, fecha o parágrafo com um elemento concreto. Tá? Se você está falando que é disputa por uma vaga no mercado de trabalho, fecha. Qual foi o percentual de vagas preenchidas por refugiados? Se você está falando sobre a questão de transmissão de doenças, qual foi o percentual, né, de população infectada por uma doença que antes estava extinta no Brasil? Porque tem que abordar Brasil. Você não pode falar de refugiados no mundo, na Europa, não. Brasil, ok? Terceiro parágrafo, reapresenta a causa 2, desenvolve a causa 2, chegando a um fato concreto
E aí, com intertextualidade. Então, nos 3 primeiros parágrafos, eu preciso apresentar a intertextualidade. Vamos para o último parágrafo. Reapresento o tema usando a conjunção conclusiva e vou para a intervenção. Como o tema pede formas de combater, é interessante que você apresente 2 intervenções. Mas atenção, somente uma precisa estar completa. Devido ao espaço, você precisa apresentar uma completa, pelo menos uma. Qual é uma conjunção completa que apresente agente, a ação, o modo como essa ação será executada, o resultado e escolher um item para ser detalhado. Na plataforma há slides com vários exemplos de detalhamento. É justificar o porquê você escolheu aquela ação, aquele modo ou aquele agente. Não é explicar. Quando você explica, você apresenta o modo. Quando você justifica, você detalha. Certo? Renata, Oi. dá licença, fazendo um favor, desculpa atrapalhar. É que a Bruna pediu para avisar que ela teve que sair porque a internet dela tá ruim. Ok. Ô, Renata, Oi. e se eu botar uma intertextualidade, um exemplo de um filme que fala sobre um caso de um refugiado nos Estados Unidos, eu poderia colocar como exemplo? Você poderia, Tiffany, se você fizesse um gancho com o Brasil, dizendo que isso que ocorreu no filme não ocorre só nos Estados Unidos, como também no Brasil, aí puxa para o Brasil. Certo? Entendi. Obrigada. Você só não pode ficar falando dos Estados Unidos, da rejeição do presidente dos Estados Unidos, entendeu? Porque aí você vai discutir essa situação em um outro contexto. Você pode usar a intertextualidade de lá, mas trazer para cá, mostrando se aqui ocorre similar ao que ocorre lá ou se é totalmente diferente. Entendi. Obrigada. Entendeu? Mais alguma dúvida? Oi, tia. Oi. Aqui, por exemplo, se eu botei materialismo histórico como uma das causas no desenvolvimento, se eu colocar alguma alusão histórica, por exemplo, isso vai estar incluído na causa ou pode ser algum tipo de intertextualidade? Pode ser considerado uma intertextualidade? Intertextualidade, porque você vai provar essa concepção que você chegou de materialismo histórico. Você tem que provar com fato histórico. Se você não provar com fato histórico, não vai ter consistência a sua causa. Entendi. Obrigada. Isso já é intertextualidade, tá, Lara? Quando você cita um fato histórico para sustentar a causa materialismo histórico, é intertextualidade. Entendi. Certo? Estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Mais alguma? Lembrando, na intervenção, você não vai... você precisa construir uma intervenção completa, a outra não é necessário apresentar o detalhamento, mas se você conseguir, ótimo. E a frase de impacto, ela não é obrigatória. Ela remata o texto. Mas não pode haver na conclusão nenhuma informação nova. As informações novas precisam aparecer no desenvolvimento ou na introdução, nunca na conclusão. A conclusão é o lugar, né? É o momento do texto, é a parte do texto em que você apresenta as intervenções ou a intervenção e finaliza. A única intertextualidade que pode existir é você fazer aquele gancho na frase de impacto com a primeira frase do texto. Ou, se você não fizer a frase de impacto, é você fechar a frase da sua intervenção com alguma referência ao que já foi dito no decorrer do texto. Observem margem, observem parágrafos, observe a escrita correta das palavras, observe o posicionamento da vírgula e a crase. Tá? É o que eu tenho encontrado aí de mais problemática, a colocação da crase, o uso da vírgula. Conectivos no início do segundo, do terceiro, do quarto parágrafos e no início de cada frase, com exceção da primeira frase do texto. Usando sempre conectivos. Evitem repetição de palavras, evitem repetição de conectivos. Claro que a palavra refugiados é a palavra-chave, então você pode repeti-la.
que você não pode ficar repetindo, é população, sociedade, Brasil. Aí você vai fazendo as trocas. Mais alguma coisa? Oi, tia. Oi. Você falou que uma intervenção, ela não precisa ser detalhada. Então, eu vou ser bem breve, falando daquele agente interventor. Agora, se eu começar a detalhar muito ele e faltar, por exemplo, só o meio de como esse agente vai intervir, aí que eu vou perder ponto, porque eu vou detalhar ele como se ele fosse um outro agente completo, né? Você está dizendo que você vai detalhar o agente e vai apresentar o modo da ação de forma concisa, objetiva? Foi isso? Não. Se eu detalhar tudo, assim, sem saber... Por exemplo, os dois agentes, um está completo, o outro eu vou falar brevemente. Só que, assim, por descuido, eu começo a detalhar muito ele e só esqueço de colocar o meio, como ele vai agir. Aí, nisso que eu vou perder ponto, né? Não. Só uma intervenção, Johanna, precisa ter todos os elementos. A segunda intervenção, você pode omitir o modo de detalhamento ou omitir só o modo, não tem problema. Você pode omitir elementos. Não tem que ser só a omissão do detalhamento, não. Você pode omitir até o resultado, se não houver espaço. Tá Tá? bom. Desde que um seja completa. Aham. Ô, tia, Oi. eu já até pensei em uma guerra para citar, mas a guerra não foi no Brasil. Aí depois eu vou ter que especificar que isso também ocorre no Brasil? Ou não Sim. precisa? Você vai ter que fazer a relação dessa intertextualidade com o que acontece no Brasil com relação aos refugiados. Mas, tipo, a guerra não tem nenhuma relação com o Brasil, assim. Se ela não tem, você não vai poder usar. Se você não conseguir relacionar um comportamento que, vamos dizer assim, que foi comum naquele período de guerra e é comum no Brasil hoje, você quiser interrelacionar, Eu posso pode. falar do comportamento. Pode, da postura Então tá. das pessoas. Pode sim. Então tá bom, valeu, tia. Mais alguma coisa? Eu estou à disposição. Hein? Nada mais não? Tá tranquilo? Então, olha só, gente. Isso é tranquilo também. Então, eu vou encerrar, vou permitir que vocês almocem. Bom apetite. E estou me colocando à disposição. Podem me mandar mensagem no privado, quando vocês precisarem, quando sentirem necessidade, quando ficarem seguros.